Olá, pessoal. Hoje eu vou retomar aqui a leitura das Cartas a um Jovem Terapeuta. Esse canal está aqui um pouquinho empoeirado, né? Tem um tempinho que eu não apareço, mas estou aqui de volta e da última vez eu finalizei a leitura do capítulo 8 e hoje eu vou começar aqui do capítulo 9, que o título diz assim: As Leituras. Caro amigo, concordo, há algo a mais que é indispensável na formação de psicoterapeuta, seja qual for a orientação que ele escolher. Esse algo, como você diz, é uma relação íntima com o que os homens de nossa cultura ou próximos dela pensaram e escreveram na tentativa de explicar sua presença no mundo e suas aventuras. Gosto dessa perífrase que você escolheu, que é mais interessante e mais correta do que dizer que um terapeuta teria que ser culto, que não se sabe bem o que quer dizer. Uma vez, encurralado por uma entrevistadora, afirmei que há 200 livros que é preciso ter lido na vida para não morrer idiota. Desde então, periodicamente, alguém me pergunta quais são os tais 200 livros. E há editoras que me pedem para transformar a tal lista num livro. A lista não existe. Não sei de onde saiu o número 200. Acho que me pareceu razoável sem ser assustador. Quantos livros eu li ao longo da vida? Digo, quantos li realmente, se não de cabo a rabo, digamos, ao menos a metade do texto? É difícil dizer porque há livros dos quais a gente lê um capítulo ou sobre os quais lemos uma boa resenha e nem sabemos mais se lemos ou não. Há livros que lemos numa versão infantil abreviada e também não sabemos mais se lemos mesmo ou não. Enfim, tenho uma estimativa. Raramente leio menos de um livro por semana. Há autores que me levaram meses, claro, mas enquanto isso eu não deixava de ler outros. É uma estimativa razoável dizer que leio 50 livros por ano, desde meus 13 anos. Aos 13, de fato, lia mais, assinava os diários policiais semanais publicados por Mondadori e duas coleções de ficção científica. Eram 3 livros por semana, mas os que eu pegava na biblioteca do meu pai. Em suma, dá mais de 2.000 livros. O curioso é que acho estranhamente pouco. Parece-me que li muito mais. Talvez seja por causa de todos os outros livros, os que quase li, acho que li. Seja como for, quando tentei redigir a lista das leituras que seriam indispensáveis para qualquer formação, digamos, decente, comecei enumerando as obras mais consagradas. Logo me dei conta de que eu estava incluindo, com certeza, não, eu estava incluindo livros dos quais justamente não me lembrava com certeza se eu os tinha lido ou não. Havia livros consagradíssimos que eu li e dos quais me lembro, mas que não mudaram minha vida. Havia livros nulos, péssimos, mas que foram cruciais e que talvez eu aconselhasse para todos. Por exemplo, me lembro de um pequeno livro de Vittorio Marcose, que foi sugerido pelo professor de religião do secundário e que se chamava Teorie del secolo e Cristianesimo. Era uma refutação de Darwin, Marx e Freud, a qual já na época me parecia primária, embora eu não tivesse lido nenhum dos três. Marcose, de tanto que o achei medíocre, conseguiu fazer de mim sucessivamente um evolucionista, um marxista por um tempo e um freudiano até hoje. Então, talvez o livro devesse fazer parte dos 200 indispensáveis. Quando penso no prazer e no hábito da leitura, sempre me lembro da experiência, rara para os brasileiros, mas nem tanto na minha infância italiana, de ser bloqueado por uma nevasca de dias em algum chalé de montanha. Na época não havia computador nem celular, e na montanha sequer havia televisão. Com a nevasca era impossível sair. Para essas ocasiões, o bom chalé de esqui tem 2 reservas, uma de comida em conserva, outra de livros, em geral trazidos e deixados pelos hóspedes anteriores. Foi assim, na neve, que descobri o charme da literatura policial e logo a seguir Dostoiévski e Tolstói. Nas nevascas só dá para ler os livros que estão no chalé por acaso. E ainda gosto da ideia de um acaso das leituras, que talvez, aliás, não seja bom abolir com uma lista. Como escolho hoje minhas leituras? Há os livros que recebo, os livros sobre os quais leio resenhas, artigos, ou mesmo propagandas que me dão vontade de ler. Há os que preciso ler sobre um tópico que estou pesquisando. E há, sobretudo, o fato de que cada paciente é uma bibliografia. Menciona livros, filmes, seriados. Seguir essas indicações não é necessário para escutar o paciente, mas a fala dos pacientes desperta minha curiosidade e me instiga. Essa parte é muito interessante, né, quando o contado diz, de,
dessas menções que os pacientes fazem de filmes, de livros, de seriados. Sim, realmente não é necessário, não é fundamental para a escuta, mas, na minha opinião, isso acrescenta muito. A gente poder ir atrás dessa informação para poder também entender um pouco, né, lógico, sem negligenciar o que a gente tem de material ali, que é o discurso, né, o que o paciente vai falar sobre aquele livro, sobre aquele filme, sobre aquele seriado. Mas eu acho que é importante a gente também ter um olhar, sobre esse material. E quando ele fala dos livros, né, como é importante a gente também ler, né, ler para além da psicanálise, acho que eu já falei isso em outros vídeos, porque a gente fica tão focado muitas vezes na teoria e a gente esquece de ir para a literatura, porque ali na literatura tem muitos retratos também da vida, do que a gente pode construir, o que que a gente pode, pensar sobre aquilo. Eu tenho feito esse movimento, né, comecei com esse movimento ano passado, e esse ano eu estou reforçando essa questão de ler para além, né, de teoria, e tem sido muito bom. De qualquer forma, que parte dos livros que eu listaria seria de literatura e que parte seria de pensadores? Não ler narrativa para mim hoje é uma espécie de pecado capital. Desconfie de qualquer pessoa que não seja leitor ou espectador de ficções. Ao mesmo tempo, não faço bem a diferença entre ficção e não ficção. Os ditos pensadores sempre me pareceram, desde meu primeiro contato com a filosofia, como uma galeria de maravilhosos malucos. Os 3 volumes de história da filosofia, que eram a base do ensino no colégio, eram ótimos, mas se pareciam estranhamente com os manuais de psiquiatria que via na estante do consultório do meu pai. Para Tales de Mileto, a substância primária era a água. Para Anaxímenes era o ar. Para Platão, as formas abstratas eram mais reais do que nossa realidade, etc. Claro, Aristóteles era menos louco do que os outros, e os romanos eram um alívio, comparados aos gregos ou com o autor da Bíblia ou os cristãos dos primeiros séculos. Paulo, Agostinho, Tertuliano queriam amar só a Deus. Não conseguiam, eram distraídos por mulheres, e por isso acharam bom proibir os prazeres da carne para todo mundo. Ou seja, eu lia e ainda leio a história da filosofia como uma longa ficção em que os personagens são enredados nas tentativas infinitas e eventualmente delirantes de dar sentido ao mundo e à vida que não tem algum. Com isso, os escritos dos pensadores não me seduzem propriamente pelas ideias expostas, mas porque contam, direta ou indiretamente, os dramas concretos e cotidianos de seus autores, aventureiros, à procura de um entendimento do mundo. Dou-me conta agora de que, para mim, há continuidade entre a prática clínica e as leituras. Leio ficção, filosofia ou mesmo teoria psicanalítica com a mesma paixão e a curiosidade que me animam quando escuto meus pacientes. Eu fiquei pensando quando o Contardo fala de dele estar no chalé, né, tendo ali livros que são aqueles livros que estão à disposição, né? Ele não tem escolha. Eu fiquei pensando na chegada dos pacientes e a cada semana a gente lê uma nova história que a gente não escolhe, mas a gente está ali nessa posição de escuta e de leitor da história do outro.